Fala, meus curiosos, meu nome é Vicente Matucci e hoje eu vim explicar para vocês o que é renda fixa. Então, de modo bem simples e bem básico, a renda fixa é um tipo de investimento onde você sabe exatamente quanto vai ganhar no final do seu investimento. O que muita gente não sabe é que a poupança é um tipo de renda fixa, mas você já deve ter percebido que não é um dos melhores. Mas isso não quer dizer que os outros são do mesmo jeito, porque eles não são. Mas deixa eu explicar um pouco melhor. A renda fixa funciona assim: você empresta o seu dinheiro para um banco e eles vão e te pagam uma taxa de juros em cima do valor que você emprestou. Depois disso, eles vão lá e pegam o seu dinheiro que você já tinha emprestado para eles e emprestam para uma outra pessoa a uma taxa de juros um pouco maior. Além dos bancos, também é possível emprestar o seu dinheiro para empresas e para o governo. Nesse caso, o seu dinheiro é utilizado para pagar dívidas ou fazer novos investimentos por essas empresas. Desse jeito, eles pagam juros menores e você também sai ganhando. A renda fixa tem a vantagem de ser um investimento que qualquer pessoa pode fazer sem ter que dedicar muito tempo para ficar acompanhando os seus investimentos. Além disso, os seus investimentos são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor do Crédito. Isso quer dizer que o seu dinheiro está seguro até um valor de R$250 mil por CPF. Então, caso alguma coisa dê errado à empresa que você investiu, o seu dinheiro vai retornar para você de modo seguro e garantido. E o melhor de tudo é que você pode começar a investir a partir de valores bem baixos, como R$30. Então, para de comer aquela pizza ou aquele churrasco no final de semana e já começa a investir na renda fixa. Agora sim, existem muitas opções de renda fixa, como LCIs, CDBs, poupanças, tesouro direto, fundos DI e muitos outros mais. Só que o que todos eles têm em comum é que todos eles vão ter um valor mínimo para começar a investir, uma data de vencimento, um tipo de rendimento e um tipo de imposto de renda. Antes de explicar um pouco mais sobre isso, tem algumas siglas que você precisa saber para entender um pouco melhor como cada um deles funciona. A primeira dessas siglas é a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O que você precisa saber sobre ela é que atualmente, na data de hoje, ela está no valor de 12,75%. E a cada 45 dias, esse valor pode mudar para mais ou para menos de acordo com a economia do Brasil. Então, se os valores dos itens básicos do Brasil, como o arroz, o feijão, o óleo e algumas outras coisas está subindo, sabe que provavelmente a taxa Selic também vai subir. A próxima sigla que vocês precisam saber é o CDI. Como a Selic é utilizada pelo governo, a CDI é utilizada pelos bancos e pelas empresas. O que vocês precisam saber é que o CDI é sempre 0,1% abaixo da taxa Selic, ou seja, ele está atualmente hoje no valor de 12,65%. Como eu falei, ela é a taxa de juros utilizada para todos os investimentos da renda fixa do tipo privado. E a última sigla por agora que vocês precisam saber é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que nada mais é que a nossa inflação. Bom, agora que já sabemos o que essas siglas significam, podemos começar a conhecer todas as rendas fixas e como elas funcionam. Todos os tipos de renda fixa são divididos em duas categorias. Primeiro nós temos os prefixados e depois nós temos os pós-fixados indexados à inflação, que é o IPCA. Cada um desses investimentos tem suas vantagens e desvantagens. Se a gente pegar, por exemplo, os prefixados, eles têm a rentabilidade mais previsível com prazos menores. Ou seja, se você precisa investir em um rendimento de curto prazo no lugar da poupança, onde você sabe que você pode precisar tirar o seu dinheiro a qualquer momento ou para uma reserva de emergência, os prefixados são indicados para você. Isso principalmente porque existem prefixados com rendimentos diários e resgate imediato. Ou seja, o seu dinheiro vai estar rendendo todos os dias e, se você precisar do seu dinheiro amanhã, portanto que seja um dia útil, o seu dinheiro vai estar na sua conta. Já por outro lado, nós temos os pós-fixados indexados à inflação, que são investimentos geralmente de longo prazo, com uma rentabilidade não tão certa, já que eles são atrelados à inflação. E como a inflação muda todos os dias e todos os meses e ao longo do ano, a gente não tem como saber exatamente quando vai resgatar no final do investimento. Mas, justamente por eles serem atrelados ao IPCA, a gente sempre garante que os nossos investimentos vão render mais do que a inflação. Ou seja, esses investimentos são ideais para objetivos como aposentadoria ou um dinheiro que você não vai precisar tão cedo. Pode ser para a formatura do seu filho ou qualquer outro objetivo que você tenha para um prazo acima de 5 anos. Dito isso, os pós-fixados são o melhor tipo de investimento a longo prazo, porque eles vão te dar a maior rentabilidade. Agora, uma desvantagem a eles é justamente esse longo prazo. Caso você decida tirar o seu dinheiro antes do vencimento do seu investimento, você pode acabar perdendo dinheiro. Então, quando você for investir em um pós-fixado, tenha sempre a certeza que você não vai precisar desse dinheiro por um bom tempo.
Agora que conhecemos as categorias diferentes, vamos falar primeiro sobre os investimentos da renda pública, que são o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é dividido em 3 rendas fixas. Primeiro nós temos o Tesouro Selic, depois nós temos o Tesouro Prefixado e o Tesouro Pós-Fixado. O Selic, que é o primeiro deles, é aquele investimento que eu te falei que tem rendimentos diários e resgate imediato, ou seja, ele é ótimo para uma reserva de emergência. Ele tem um rendimento bom e você pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento assim que você investiu. Já os prefixados, que são os que eu mencionei anteriormente, eles vão ter um rendimento fixo e você vai saber exatamente quanto você vai tirar no final do vencimento. Ele rende um pouco mais do que a Selic, só que um pouco menos do que o pós-fixado e tem um vencimento menor também do que o pós-fixado. Já o pós-fixado indexado à inflação é o que tem um rendimento maior, com prazos maiores também, e é onde você vai conseguir ganhar mais dinheiro nele, só que também você vai estar com seu dinheiro travado ali por um bom tempo. Geralmente eles começam a partir de 5 a 7 anos, podendo chegar até 30 anos, ou seja, você só vai tirar o seu dinheiro perto da sua aposentadoria. Uma coisa que eu preciso falar sobre os investimentos da renda fixa pública é que todos eles estão sujeitos ao imposto de renda. E o imposto de renda deles são regressivo e de acordo com o tempo que você decide deixar o seu dinheiro lá. Ou seja, eles começam em 22,5% e a cada 6 meses que passa, ele diminui 2,5%. Um exemplo disso é, se você deixou o seu dinheiro 6 meses, ele já não vai ser 22,5%, ele vai ser 20%. Esse valor pode cair até um prazo de 2 anos, que ali ele vai estar no mínimo, que é 15%. A partir de 2 anos para frente, o valor que você vai ter que pagar no imposto de renda é sempre 15%. Agora, indo para o outro lado da balança, nós temos os prefixados da renda privada. Hoje eu só vou falar sobre as principais que você precisa conhecer hoje. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre os LCIs, LCAs e CDBs. Os demais, que são os debentures, fundos de DI, CRIs e CRAs, vão ficar para um outro dia porque são um pouco mais complexos e eles oferecem algumas desvantagens a mais. Então, por hoje, é só esses mesmos. Os LCIs e LCAs são letras de créditos imobiliários e letras de créditos do agronegócio. O que você precisa saber sobre eles é que eles são isentos do imposto de renda, ou seja, você não vai ser cobrado nenhuma taxa sobre os seus lucros quando você for retirar o seu investimento. E, geralmente, eles têm um prazo bem menor, geralmente a partir de 3 meses, chegando até uns 4, 5 anos. Igual os investimentos da renda pública, os LCIs e LCAs podem ser divididos em prefixados ou pós-fixados. Agora falando sobre os CDBs, a única diferença que ele tem sobre os LCIs e LCAs é que eles são sujeitos ao imposto de renda, igual os do Tesouro Direto, que são regressivos, ou seja, a cada 6 meses vai diminuir igual aos do Tesouro Direto. Os CDBs são uma ótima opção de renda fixa, pela quantidade de opções que são oferecidas para você. Por existir vários bancos lá fora, todos eles vão oferecer uma taxa de juros diferente. Alguns deles vão oferecer 100% do CDI e outros deles vão oferecer 105, 110, 115, dependendo da qualidade do banco. Geralmente, bancões, os bancos maiores, vão oferecer uma taxa de juros menor e os bancos menores vão oferecer uma taxa de juros maior. E isso por causa do risco e do prazo que eles precisam do seu dinheiro. Os CDBs, igual os LCIs, LCAs e Tesouro Direto, também são divididos em pré-fixados e pós-fixados, e a diferença deles é que eles geralmente não têm um prazo muito longo, igual os pós-fixados da renda pública. Então você não vai achar um CDB com prazo de 30 anos. Geralmente o máximo que você vai achar ali é em torno de 10, 11, 12 anos. Bom, agora que você conhece todos os tipos de renda fixa que o mercado tem para oferecer para você, tudo que você precisa fazer é fazer o seu cadastro em alguma das milhares de corretoras que existem aqui no Brasil, depositar o seu dinheiro e começar a investir escolhendo o melhor investimento apropriado para você. Ou seja, se você tem um investimento a curto prazo, você já sabe que talvez os LCIs ou CDBs com rendimentos diários são a melhor opção, ou até o Tesouro Selic. Já para investimentos com prazos maiores, você tem outras opções, que podem ser os prefixados, pós-fixados, tanto da renda pública como da renda privada. Sempre que você for escolher um investimento, lembre sempre-se de olhar aquelas coisas que eu te falei. O valor mínimo que você precisa para começar a investir, o prazo de vencimento, para saber quanto tempo o seu dinheiro vai ficar preso naquele investimento, e a rentabilidade, que é o quanto ele vai render ao longo dos anos e ao longo do tempo que seu dinheiro vai ficar ali, né, investido. Agora que você sabe de todas essas coisas, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual investimento é o melhor para você nesse momento.
E também me fala se você conseguiu aprender alguma coisa sobre esse vídeo, se eu pude ajudar vocês de alguma forma. E claro, deixa seu like aí no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, apoia aí a gente, porque eu tô dando o meu melhor aqui e é sempre para ajudar vocês. Meu nome é Vicente Matucci, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.